Janeiro, inicialmente ia ser apenas uma palavra que a gente começa uma série de temas, sempre a partir de fevereiro, que nós vamos estar lançando nosso tema para 2025, mas semana passada eu falei sobre preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor iria fazer, e eu vou continuar ao longo do mês de janeiro inteiro falando sobre isso. Semana passada eu falei sobre Lucas 8, nosso papel que precisa ser de ter um coração disposto a ouvir a palavra do Senhor, de ser arado para que a palavra do Senhor venha. Então, se você não veio semana passada, lá no nosso link, na rede social, ou se você está em algum grupo de célula, você recebeu essa palavra, ouça essa palavra, uma palavra que vai te abençoar, e hoje eu quero dar sequência nela, continuando a preparar o nosso coração. E hoje o tema da palavra é Vencendo a Ansiedade, um caminho de confiança diária. Na semana passada eu falei sobre os 4 tipos de coração, e hoje eu quero pegar um dos tipos de coração que nós vemos lá em Lucas 8, versículo 7, que fala sobre a parábola do semeador, e fala assim: outra semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. E eu quero falar sobre um dos espinhos, ou talvez o espinho mais falado dos últimos tempos, que é a ansiedade. Eu quero te ajudar, por meio da palavra de Deus, a você entender como que Cristo nos ajuda no combate da ansiedade. Eu não estou falando que é algo que vai acontecer um passe de mágicas, mas sim um processo que talvez você terá que caminhar ao longo de toda a sua vida. E a Igreja do Senhor também é esse lugar que traz direção, que traz conhecimento e que traz ferramentas naturais e espirituais para você entender aquilo que você está sentindo e ver à luz da palavra como que você pode vencer. E você vê que não é vença a ansiedade, porque a gente não é coach, a gente é homem e mulher de Deus, então é um processo de todo dia, a cada dia, eu entender o meu lugar no Senhor. Vamos abrir a palavra, foi no nosso devocional de quinta-feira, dia 8. Então, se você está conosco nessa caminhada da leitura bíblica, você leu esse texto maravilhoso no dia 8, Mateus 6, do 25 ao 34. E fala assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irá comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu os sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo que a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados.
basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar? Ora e coloca a mão sobre o teu coração. Jesus, nessa noite nós queremos apresentar os nossos corações a Ti. Nós queremos declarar, Senhor, que em meio a tantas incertezas, em meio a tantas lutas, a Tua palavra permanece vitoriosa e ela nos faz andarmos em vitória. Então eu oro, Senhor, para todo o coração que nessa noite está ansioso, para todo o coração que nessa noite está inquieto, ó Pai, que os espinhos da ansiedade, das preocupações da vida seja arrancado nessa noite pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Nós oramos, Senhor, nós queremos nos posicionar, declaramos que nós somos parte, ó Pai, da Tua igreja, Senhor, e nós queremos nos posicionar intencionalmente para ouvir a Tua voz e Te obedecer, Jesus. Então que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a Tua palavra é semeada, e ela irá frutificar, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos também pelos nossos kids, pelos nossos teens, que estão recebendo também uma porção de graça e do Senhor, ó Pai. Uma geração, ó Pai, que já tão nova, já tem falado sobre ansiedade. Nós declaramos que os nossos filhos estão seguros quanto aos ataques de Satanás sobre suas emoções, ó Pai. E declaramos, ó Pai, que eles estão firmados no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Interessante que eu gosto muito, de estudar sobre isso. Eu trabalho também com relação à ansiedade e eu vejo que quanto mais isso tem acontecido, e poderia trazer diversos autores, e eu vou trazer alguns homens de Deus que já falavam sobre isso porque liam a palavra de Deus, e um deles é o Charles Spurgeon, que ele falou: preocupação não esvazia o amanhã dos seus sofrimentos, ela esvazia o hoje da sua força. Quantos de nós que estamos tão preocupados, quantos de nós que estamos com todas as preocupações desse mundo, estamos nos sentindo cada vez mais sufocados? Parece que os dias são cada vez menores, parece que as situações vêm a nos cercar. Nós nunca ouvimos tantas pessoas falando sobre crise de ansiedade, e é assustador quando nós vemos crianças, pré-adolescentes diagnosticadas, tomando remédio por causa desse mal que muitas vezes pode ser trabalhado juntamente com a palavra de Deus, com a confiança na presença do Senhor. Nós acreditamos como igreja, nós já fizemos alguns cursos, e esse ano provavelmente nós vamos fazer mais um seminário sobre isso, onde nós trazemos psiquiatras, onde nós trazemos psicólogos para falar sobre esses temas, porque nós como igreja do Senhor não podemos nos calar diante disso. Deus capacitou homens e mulheres que trabalham com isso, e são homens e mulheres usados pelo Senhor, que talvez nunca uma pessoa dessa chegaria à igreja, mas chegam nos consultórios médicos, e um homem ou uma mulher usada pelo Espírito de Deus consegue declarar, por meio de técnicas humanas, mas com uma vocação divina de ajudar pessoas a viverem uma vida mais leve. E meus irmãos e minhas irmãs, quão mais fácil é quando nós passamos por lutas, por ansiedades, e temos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer, para nos ajudar no caminho que o Senhor quer que nós caminhemos. Então, no início desse ano, se você é um homem ou mulher ansiosa, eu quero te convidar a olhar para você e reconhecer esse problema e declarar: Senhor Jesus, esse ano eu vou cuidar disso. Esse ano eu não vou falar que é coisa da minha cabeça. Esse ano eu não vou fazer de conta que nada aconteceu, mas esse ano eu quero ser diligente, eu quero cuidar da minha saúde emocional, eu quero cuidar da minha saúde mental, e também quero encher o meu coração e minha mente com a palavra de Deus. Amém, queridos? Então vocês entendem que são duas coisas que não é que em caminho separado. Por muito tempo a igreja erroneamente separou os consultórios psiquiátricos e psicológicos da vida da igreja, dizendo que isso é coisa da sua cabeça, que isso é falta de oração, é falta de fé. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a respeito da ansiedade, de todas as doenças da psique, mais eu vejo que elas são complementadas
pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Então isso precisava dar esse recado, que é algo que nós como igreja precisamos ser, e nós temos sido esse lugar de trazer também verdades bíblicas e verdades também que o Senhor nos permite viver. Então, antes de falar sobre ansiedade, eu quero falar um pouquinho sobre o que não é ansiedade. Antes de Jesus ensinar sobre ansiedade, ele fala 3 verdades. E a primeira é: a ansiedade não é ignorar as necessidades reais ou deixar de trabalhar. Quando ele fala observar as aves do campo, ele não está falando que os pássaros não fazem seus ninhos. Ele não está falando que a formiga se prepare e vai coletando o alimento para o inverno. Mas ele nos fala que nós fazemos a nossa parte e nós descansamos no Deus que tudo provê. Amém, queridos? É um lugar de confiança. Preocupação é uma coisa, ansiedade é outra, né? E você cuidar da sua vida, um trabalho é honrado, então você acordar cedo para você fazer, você ficar até mais tarde no trabalho, você se dedicar é algo que o Senhor te chama para você e a mim fazemos tudo com zelo, mas também com equilíbrio. É algo necessário que iremos pensar. As aves buscam os alimentos, mas eu e você, nós podemos declarar: eu creio no Deus que tudo provê. Pode repetir comigo: eu creio no Deus que tudo provê. Amém? Segundo, a ansiedade não é falta de planejamento. Muitas pessoas falam que, então eu não posso ser ansioso, então eu tenho que olhar para um texto desse, então eu tenho que deixar cada dia acontecer de uma forma como se cada dia fosse o último dia. Não, isso é uma filosofia que, e se você estudou literatura, você vai lembrar do Carpe Diem, que é viva intensamente esse dia, com todos os prazeres da vida. E Deus não nos chama para sermos assim, Deus nos chama para que nós sejamos zelosos, para que nós sejamos cuidadosos, que nós procuremos provisão. Mas nesse lugar também eu declaro, que os sofrimentos existem, mas eu creio que o Senhor está no controle. Então a ansiedade também não é a ausência das lutas. A paz não é uma ausência de lutas, mas é um lugar de dependência onde eu e você confiamos no Senhor. E ele no Salmos 37 nos fala: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Então eu faço meus planos, eu pego a minha agenda, eu faço meu planejamento para esse ano. Eu não sei você, eu trabalho com agenda, então todo domingo geralmente eu organizo minha agenda para ao longo da semana. Então eu coloco todos os planos, tudo aquilo que está pré-estabelecido na agenda. Mas antes de passar a limpo, antes de colocar um ponto final, eu falo: Senhor, o Senhor sabe aquilo que eu preciso. O Senhor sabe as pessoas que eu irei encontrar ao longo dessa semana. Então é algo que eu comecei a aprender a não preencher mais a minha agenda a caneta, mas eu sempre tenho preenchido a minha agenda a lápis, porque eu tenho permitido que o Senhor Jesus modifique, e precisa haver sensibilidade no meu e no teu coração, para que nós façamos aquilo que nós planejemos, que nós trabalhemos, mas que ao mesmo tempo nós confiamos no Senhor, porque Ele nos ajudará. Então nessa noite eu quero te convidar para você fazer como um dos grandes avivalistas, John Wesley. Ele fala: entregue a Deus o que você não pode controlar e ocupe fielmente com aquilo que Ele te confiou. Vocês entendem quão grande, quão precioso é essa verdade? Eu entrego para o Senhor os laudos, eu entrego para o Senhor o problema sobre o meu casamento, sobre meus filhos, sobre o meu marido, sobre a minha esposa. Eu entrego para o Senhor a minha causa na justiça. Eu entrego para o Senhor o meu trabalho. Eu entrego para o Senhor as minhas lutas. Você que é autônomo, empresário, eu entrego para o Senhor os desafios que eu irei enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o Senhor está no controle, que eu faço a minha parte, mas Ele está no controle, porque Ele continua sendo
conselho bom, Ele é o Deus que ouve as tuas orações, Ele é o Deus que vai se revelando. Se você está fazendo essa caminhada conosco do Antigo e do Novo Testamento, você viu nessa semana, né, sobre o Ismael que foi abandonado pelo seu pai, que foi rejeitado, né, por Abraão, e naquele lugar Agar encontra o Deus que ouve as suas orações. Em meio ao deserto, Deus se revelou àquela família e Deus o fez prosperar, porque ela confiou no Senhor. Então eu começo a entender que mesmo em meio aos desertos, em meio às lutas, em meio às acusações, eu tenho um lugar de descanso. Então, eu não estou falando para você parar de trabalhar, mas eu estou querendo te convidar a colocar Deus na frente, para que você possa exercer uma confiança no Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a você fazer uma pequena reflexão. O que está torturando as tuas noites de sono? O que está roubando o teu sono? O que o Senhor hoje está falando para você? Entrega para mim, filho amado. Entrega para mim aquilo que você tem lutado há tanto tempo, porque coloque sobre mim o teu jugo, né? Porque eu sou manso e humilde de coração. É esse lugar que eu quero te convidar no início desse ano, ainda no dia 11 de janeiro, você começar a entender e colocar todo o fardo na presença do Senhor, ir para o altar do Senhor, seja ele a igreja, mas seja também na tua casa, quando você faz o teu devocional. Faça da tua casa um altar, faça do teu horário de almoço um altar, faça do teu horário de intervalo um altar, amém, queridos? Faça da tua empresa um altar, faça da tua escola um altar, onde lá o nome do Senhor será honrado e glorificado, e esse lugar de confiança, você começa a depositar, as angústias vêm, as aflições vêm, mas você tem um lugar para você colocar o teu coração, você tem um lugar seguro para você depositar, porque Ele é o pastor das nossas almas, amém, queridos? E então nós entendemos que o que não é ansiedade, mas o que é ansiedade. Versículos 26 a 27, observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, Jesus nos fala que a ansiedade não é apenas um sentimento passageiro, mas a ansiedade muitas vezes pode se tornar uma força interna que tenta disputar o trono do teu coração. Se você voltar para a parábola do semeador, fala que a semente da palavra foi semeada e os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Então fala sobre um coração próspero, fala sobre um coração fértil, onde cresceu a palavra de Deus, mas também cresceu outras coisas. Então é um lugar de disputa, e você e eu temos uma chave, meus queridos, que é a palavra de Deus. Então, por isso, se você ainda não começou a leitura do Novo Testamento, se você ainda não pegou o pão diário, começa hoje em nome de Jesus, porque nós queremos te ajudar. É uma ferramenta poderosa para você encher a tua mente, o teu coração com a palavra de Deus, para que quando vierem as lutas, quando vierem as tentações, você tenha a palavra de Deus a governar sobre os seus sentimentos e suas emoções. É interessante que a ansiedade, quando Jesus fala, se você for lá para o radical, né, essa palavra usada seria como se fosse estrangular. Quantas vezes nós nos sentimos exatamente estrangulados, como se tivesse algo no nosso pescoço a nos estrangular? Sejam pressões, sejam problemas, sejam pecados, sejam o passado que tenta constantemente te estrangular. E também uma outra versão pode falar como rasgar, como puxar em direções opostas. Quantas vezes o nosso coração está aqui na presença do Senhor, ele é intenso na presença do Senhor, na semana profética, nas células, mas quando vem a segunda-feira, o teu coração fica dividido, ele fica rasgado, ele fica estrangulado entre a fé e a razão, entre você confiar no Senhor e você duvidar do Senhor.
Quantas vezes você tem lutado, irmão, irmã, e nessa noite nós queremos te dar ferramentas, nós queremos orar por você, para que você não viva mais dividido, para que o teu coração não viva mais como se fosse um cabo de guerra, e que o teu coração, a partir de hoje, seja uma terra fértil apenas para a palavra de Deus, para que você consiga perseverar nesse lugar de oração, nesse lugar de renúncia, nesse lugar de mudança diária, de vencendo, quer dizer, é cada dia eu dando um passo em direção ao meu mestre, para entender que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele traz algo poderoso sobre a tua vida, e esse lugar que nós queremos buscar, que é a presença do Senhor. Então, muitas vezes você tenta confiar, mas a segunda-feira é muito difícil. Muitas vezes você tenta descansar no final de semana, no teu dia de folga, nesse período de recesso, mas a tua mente não desacelera, você deita na cama e você rola de um lado para o outro. E muitas vezes você precisa de ajuda médica para isso, de ajuda, né, que Deus, como eu falei, Deus usa médicos, e nós como igreja do Senhor entendemos isso, mas não viva apenas de medicações, viva também buscando a palavra do Senhor, meus queridos. Vocês entendem que é um equilíbrio que nós precisamos buscar, e é nesse lugar que talvez tua mente está inquieta, é nesse lugar que muitas vezes você não consegue dormir, e é nesse lugar que você começa a confiar no Senhor, e você começa a depositar a tua confiança no Senhor. Quantas pessoas vêm ao nosso escritório, ou nos conversam com os líderes de célula e falam, né, que elas querem começar uma caminhada com o Senhor, querem ajudar nos ministérios, querem dizimar, querem fazer algo pelo Senhor, mas depois vem a dúvida: e se não der certo? E se Deus não cumprir as suas promessas? E será que é verdade isso? Olha, você não está vendo que está tendo guerra no Irã, você não está vendo o que está acontecendo na Venezuela, você não está vendo, pastor, como que eu não vou parar de descansar? E meus queridos, eu amo geopolítica, e eu amo economia, então vocês podem imaginar que minha cabeça naturalmente não desacelera já há algum tempo, mas existe um lugar onde eu pego todas essas notícias, e eu vou lá para o final da palavra e vejo, haverá rumores de guerra, e haverá reinos contra reinos, nações contra nações, e isso prepara para o grande e temível dia do Senhor. Então, ao invés de eu ficar preocupado com aquilo que está acontecendo, meu coração fica esperançoso que em breve Jesus voltará, que em breve Jesus irá buscar a sua igreja. Por isso, não desista em nome de Jesus. Aleluia! Prepara-te, irmão, irmã. É quando nós ouvimos tudo isso que tenta roubar a nossa fé, é que nós nos debruçamos e amamos a presença do Senhor. Então seja intenso na leitura bíblica, seja intenso no louvor, seja intenso na palavra do Senhor, seja intenso nos momentos que nós teremos de jejum ao longo desse ano, para que você consiga confiar. Porque é nesse lugar que Provérbios 12, 25 fala assim: ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra traz alegria. E qual é a boa palavra? Qual é a boa palavra? Qual tem sido o nosso tema? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. É isso que nós declaramos de fevereiro do ano passado até dia 31 de janeiro e por todos os dias da nossa vida. É esse evangelho das boas novas que precisa ser pregado por quem? Por você e por mim, homens e mulheres que não é que são alienados, mas que têm uma fé no Senhor. Então a boa palavra, ela começa a trazer um contraponto quando nós estamos sensibilizados, quando nós estamos com medo, quando nós estamos com dúvidas. E meus queridos, da mesma forma como a ansiedade é destrutiva, ela também é enganadora. A ansiedade, ela tem capacidade de inventar problemas. Se você é um pessimista, naturalmente, você começa a declarar que eu era um pessimista, porque em nome de Jesus, você pode encher o teu coração com as boas novas do Evangelho. Então você começa a entender, e se você vai olhar estudos, e cada vez mais e mais, alguns falam 75%, outros falam 83%, outros falam até 90% de tudo aquilo que uma pessoa ansiosa pensa
nunca irá acontecer. Então vamos na média, 80% de tudo você que é ansioso não irá acontecer. E desses 20% que pode acontecer, 70% a 79% é bem menor do que você imaginou. O que eu quero te dizer? Eu começo a fazer planos, eu começo a fazer sonhos, eu começo a entregar no Senhor. Vem o medo, vem a angústia, e eu começo a declarar: Jesus, o Senhor já está na minha segunda-feira. Jesus, o Senhor já está cuidando do meu fevereiro. Jesus, o Senhor já está cuidando do meu novembro. Jesus, o Senhor já está cuidando de 2027. Jesus, o Senhor está cuidando de todos os dias da minha vida. Da semana profética nós nos unimos por 6 noites, de domingo até sexta, justamente para consagrar o primeiro semestre ao Senhor e declarar em forma de convicção que o Senhor Jesus já está, Ele é o Senhor de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, amém? E você já vai declarando a tua confiança no Senhor, então você começa a se encher das verdades que vêm do reino de Deus, você procura ajuda e você entende que a preocupação não esvazia o sofrimento de amanhã, mas ela esvazia a força do teu hoje. Então, nessa noite, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a você olhar para a palavra de Deus, e Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado na sua vida? E Salmos 127, 1 e 2 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, que Ele o dá enquanto dormem. Então sim, você e eu podemos descansar. Sim, o Senhor que fez os céus e a terra, fez tudo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou e santificou. Então sim, separe momentos da tua semana, independente da rotina do teu trabalho, que nós sabemos que tem irmãos que trabalham em rotinas de 12/36, no horário de madrugada, horário cedo, tem vários tipos de escala, mas separe momentos intencionais ao longo da tua semana, para primeiramente descansar, segundo, cuidar da tua família, e terceiro, honrar ao Senhor, vindo nos cultos, vindo nas células, tendo um tempo de leitura bíblica, porque é esse lugar que eu começo a depositar o meu coração, é esse lugar que eu começo a entender que até hoje talvez sua vida estava sem foco, sem direção, mas Jesus declara: homens de pequena fé. E é interessante que Jesus não fala apenas uma vez, homens de pequena fé. E Jesus continua amando os homens e mulheres de pequena fé, como você, como eu, com os seus problemas, com os meus problemas. E é nesse lugar que Jesus, Ele não vem para repreender, mas Jesus vem para animar, Jesus vem para te encorajar, Jesus vem para te mostrar um caminho, Jesus vem para mostrar que aquilo que está escrito lá em 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Então eu troco um lugar de angústia por um lugar de: o meu Deus está no controle, e nesse lugar eu me posiciono, e nesse lugar eu começo a buscar o Senhor, nesse lugar eu começo a procurar ajuda. Então, depois que Jesus declara que nós somos homens e mulheres de pequena fé, que nós somos homens e mulheres, isso nós estamos falando quantos séculos atrás? Quando você vai ler Salmos, quantos milênios atrás? Então nós entendemos que é algo que nós precisamos nos posicionar, queridos. E é interessante que antes de Jesus falar o que fazer, no versículo 32 ele fala assim: o vosso Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Porque os gentios, quer dizer, as pessoas que não conhecem o Senhor, que procuram todas essas coisas, mas o Pai de vocês,
o teu Pai, o meu Pai, que está nos céus, sabe que você precisa de todas elas. Ele sabe que você precisa de roupa, Ele sabe que você precisa de alimento, Ele sabe que você precisa de vestimenta, Ele sabe que você precisa de recursos, mas Ele quer cuidar de você. Então, sabe, queridos, eu quero te convidar nessa noite a você permitir que o Espírito Santo venha com liberdade sobre o teu coração. E nesse lugar, você declara um dos salmos mais conhecidos da Bíblia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos ler juntos? Volta lá no versículo 1, vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Então, ao longo da semana, quando vier as preocupações, ao longo desse ano, quando vierem as notícias contrárias, você vai para a palavra de Deus. E apenas a palavra de Deus. E você declara. Em uma das versões fala: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É um lugar de confiança que eu quero te convidar a nessa noite posicionar o teu coração, queridos. Eu sinto Deus falando de uma forma tão gentil para alguns de vocês, falando: confie em mim. Talvez você deu tantas cabeçadas na vida, talvez você já perdeu tanto tempo, talvez você já perdeu tempo com a tua família, talvez você já perdeu horas de descanso por estar preocupado com as coisas. E o Senhor fala que você e eu não estamos sozinhos, que eu e você jamais seremos abandonados. Nós lemos no nosso devocional em Mateus que Jesus foi batizado e ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Então, até mesmo quando nós passamos por períodos de deserto, até mesmo quando nós passamos por momentos de dor, até mesmo quando nós passamos por dias que nós gostaríamos de esquecer, o Espírito Santo de Deus estará ao teu lado. O amor do Senhor é que irá guiar o teu coração, meu querido, minha querida. É nesse lugar que eu começo a trocar toda a minha culpa, eu começo a trocar todo o meu passado, eu começo a trocar tudo aquilo que até hoje me oprimia pelo lugar manso e humilde de coração que é a palavra do Senhor. Uma das raízes dessas angústias na nossa vida é justamente a sensação que nós estamos sós. E aí que entra a presença de Deus, aí que entra a igreja do Senhor. Nós sabemos que quem salva é apenas Jesus Cristo, mas a igreja tem um papel muito importante de estarmos juntos, de um fortalecer o outro, de um orar pelo outro, de um investir um tempo, de tomar um café com o outro. Por isso que nós amamos não apenas os cultos aos domingos, mas também as células onde nós nos reunimos semanalmente, nós olhamos nos olhos das pessoas e veja como eu posso te ajudar, como eu posso te servir, como eu posso ser voz de Deus para a tua vida. E é nesse lugar que nós entendemos que nós não estamos só. Da mesma forma como você gosta de receber uma mensagem do teu líder ou do pastor, eu quero te convidar nessa semana de você ser intencional e você mandar a mensagem para pelo menos uma ou duas pessoas que talvez ainda não conhecem Jesus ou que estão afastados do caminho do Senhor e falando: o amor do Senhor te guarda, o amor do Senhor te livra. Ou o versículo 32, o nosso Pai Celestial que está nos céus sabe daquilo que você está precisando. Então você começa a ser voz de Deus sobre a vida de pessoas, você começa a amar pessoas, você começa a servir pessoas, e você começa a declarar que quem governa a sua vida não é mais você, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu começo a tirar do trono das decisões as minhas emoções, a minha mente, tudo aquilo que não tinha valor, e eu começo a falar: Senhor, governa a minha vida, senta no trono da minha vida, senta no trono da minha mente, governa meus pensamentos, governa as minhas emoções. E talvez para alguns de vocês seja mais fácil, devido ao teu temperamento, devido talvez à tua maturidade em Deus,
mas quão difícil é. E por isso que eu quero, já no início do ano, falar que você não está só e que você possa declarar: o meu Pai provê todas as coisas. O meu Pai que está nos céus provê todas as coisas. Eu faço a minha parte, eu me esforço, eu cuido, eu sou zeloso com tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, mas eu também entro no lugar de confiança. E somente depois que Jesus fala: o vosso Pai que está nos céus, é que Jesus, ele fala o quê? Não se preocupem. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então primeiro eu entro no lugar de confiança no Senhor, eu entro no lugar de dependência com o Senhor, eu entro no lugar que eu sei que é Ele quem governa, para logo em seguida eu começo a buscar qual reino? Esse reino, o reino dos céus. Eu começo a colocar o meu coração, eu começo a rasgar o meu coração e declarar que Ele está no controle. Isaías 41:10 fala assim: não temas, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Então você começa a encher o teu coração, você começa a encher a tua mente com as verdades que vêm do alto, você começa a ler a palavra de Deus de novo e de novo, e a palavra de Deus começa a saltar no teu coração, e você começa a experimentar as delícias do reino, e é nesse lugar que você declara: eu não estou só, eu jamais estarei só. E também cabe a mim como cristão de não deixar que ninguém nessa terra morra sem saber dessa verdade. Vocês entendem que a nossa fé, a nossa confiança em Deus impacta diretamente com o nosso testemunho? E como que nós testemunhamos que Deus é um justo juiz? Como que nós declaramos que Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, mas no teu ambiente de trabalho você está sempre com medo, você está sempre reclamando com os seus amigos, você está sempre reclamando, você está sempre murmurando, você vai sempre declarando aquilo que não é uma verdade bíblica? Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, comece a viver um dia de cada vez, que está o versículo 34, basta a cada dia o seu próprio mal. Por quê? Porque a cada dia que vem uma graça do Senhor sobre isso. Esses dias nós estávamos fazendo olhando algumas fotos antigas, né, que de vez em quando o celular traz, ou as redes sociais trazem, e a gente estava vendo o Du minúsculo, né, e era um momento que a gente olhou para aquela foto e eu comecei a lembrar de todas as lutas, dos diagnósticos que nós tínhamos. E se me contassem, quando a gente engravidou o Dudu, que a gente iria passar por tudo aquilo, a gente ia falar assim: não vamos nem engravidar, que a gente jamais vai conseguir lutar. Não, Deus, a gente para por aqui, porque a gente não vai ter forças. Em setembro ele fez 4 anos e a gente vê a graça do Senhor nos sustentou o quê? De uma vez por todas? Não, Ele sustentou a cada dia seu próprio mal, cada dia um laudo sendo vencido, cada dia uma vitória, cada dia um medicamento sendo retirado, cada dia um médico falando: vocês têm sorte, a gente falando: não é sorte, é Deus, e a cada dia sendo uma novidade de vida, meu irmão, minha irmã. Então pare de sofrer preocupado com aquilo que pode ou não acontecer amanhã. Viva hoje, peça a graça do Senhor para o dia de hoje. Amanhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, e Deus vai te dar mais graça para o dia de amanhã. Na terça-feira você acorda e as misericórdias do Senhor se renovam novamente, você pede uma nova porção de graça, de sustento sobre a tua vida. Você abre a palavra de Deus e você recebe o sustento, o alimento diário para aquilo que você está vivendo. E é esse lugar que eu sou renovado de dia em dia, de glória em glória, e a graça do Senhor é que cerca a tua e a minha vida. É esse lugar que eu me posiciono, é esse lugar que eu começo a não desanimar. O pessoal do louvor já pode vir. É esse lugar que famílias e uma igreja que vive cada dia com intensidade a palavra de Deus, ela não se desespera, porque ela crê que o Senhor está no controle.
a tua família e a igreja que confia no Senhor, ela jamais vai se dividir, mas em meio às lutas a gente vai se unir e vai fortalecer a vida um dos outros, e porque nós confiamos no Senhor. É esse lugar que nós não desanimamos e nós levantamos aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados. É quando você perde o foco, você abre o teu coração para o teu líder de célula, você vem fazer um pedido de oração e você pede: Senhor, reajusta o meu foco, me coloca óculos espirituais, porque eu não estou conseguindo enxergar com nitidez aquilo que o Senhor espera de mim, e o Senhor vai te capacitar para essa estação da tua vida, para que você não perca o foco, para que a tua família não perca o foco. E uma última frase, para mim, do maior avivalista que essa terra já viu, Billy Graham: ansiedade é o sintoma de que estamos olhando demais para o amanhã e pouco para Deus. Essa noite eu quero te convidar a você começar a olhar mais para o Senhor. Nessa noite eu quero te convidar a você olhar para as aves dos céus. Nessa noite eu quero te convidar a você olhar muito mais para o Deus da Bíblia, para o Deus ressurreto, para o Jesus Nazareno, porque é nesse lugar que em Salmos 46, 9 a 11, você vai ler que é Ele quem faz cessar as guerras até os confins do mundo, é Ele quem quebra o arco e despedaça a lança, quem queima os carros no fogo, e Ele declara: aquietam-se e saibam que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, se nessa noite você está preocupado com o dia de amanhã, se nessa noite você quase não veio, ou você está aqui pensando nas coisas de amanhã, eu quero declarar de novo, versículo 10, por favor, Salmos 46, 10. Pela última vez, coloca a mão sobre o teu coração e declara. Versículo 10. Agora você vai ler para você. Aquieta minha alma e saiba que o meu Deus é exaltado entre as nações. O meu Deus é exaltado nessa terra. Vamos nos colocar em pé. Esse é o lugar que eu peço, que eu dou ordem, para que o Senhor, que nós lemos hoje, Mateus 8, o Jesus que acalmou as tempestades. E hoje Ele pode também acalmar a tempestade da tua alma. Hoje Ele também pode acalmar as tempestades do teu coração. Ou hoje Ele pode te dar ferramentas para que você ajude um irmão, um amigo, um parente que não está aqui, mas que você vai ser voz de Deus ao longo da semana e vai ajudar essa pessoa a se reconectar com Jesus, amém? Você vai levar essa mensagem de esperança, você vai levar a palavra de Deus, porque quando o reino ocupa o primeiro lugar, a ansiedade ela perde força e perde um lugar de governo na tua vida. Quando o reino de Deus e a sua justiça começa a ocupar um lugar de preeminência na tua e na minha vida, quando o reino de Deus começa a acontecer em todas as reuniões, em todos os cultos, em toda a semana profética, em todas as células que nós teremos, o reino de Deus é ampliado, o inferno e as trevas têm que recuar, e a estabilidade e graça começam a entrar nos lares, essas pessoas começam a procurar ajuda, essas pessoas começam a ver que há solução para a vida delas. Sabe, queridos, recentemente eu atendi uma pessoa no consultório, e ela, por causa da religião, ela estava extremamente relutante de fazer um tratamento para ansiedade. E uma das coisas que ela falou para mim foi assim: Deus se esqueceu de mim. Eu sou muito fraco. Ele não sabia que eu era pastor. Eu falei assim: eu sou muito fraco. Eu não tenho, sabe? Toda vez que eu leio na Bíblia, eu vejo homens poderosos, eu vejo pessoas. E uma vez eu ouvi que era falta de fé, e isso me fez
perder a minha fé, me fez ficar ainda mais ansioso. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje sofre com isso, se você até hoje estava andando nessa mentira, que não há solução para você, se nessa noite o teu coração está angustiado e precisa de uma oração, eu quero te convidar a você vir para frente, que nós queremos orar por você. Eu creio que nessa noite o Senhor quer iniciar um processo na tua vida. De novo, não é um passe de mágica, não é estralar de dedos, mas eu quero declarar que, como igreja do Senhor, nós queremos te ajudar nisso. Nós queremos também te conectar talvez com profissionais que vão poder te fazer a outra parte. Mas como igreja do Senhor, nós queremos declarar que você não está só, que você não é abandonado, que Deus não se esqueceu de você, que as angústias que estão no teu coração tem um lugar no altar do Senhor para você depositar. Há um lugar na presença do Senhor onde nós podemos expor quem nós somos, os nossos medos, as nossas fragilidades. E quando eu ouvia esse homem falar, meu coração quebrou por dentro e eu falei, olha, me perdoa em nome da igreja, me perdoa por isso que fizeram com você. E talvez esse é o nosso papel de ser pontes sobre pessoas que foram machucadas por religiões, pessoas que foram ultrajadas por líderes que servem a si mesmo e não ao Deus vivo e verdadeiro. Eu tenho uma sensação que nesse ano o Senhor vai trazer muitas pessoas para serem curadas e amadas, que em lugares que elas não deveriam ter sido machucadas. E eu creio que você e eu seremos essas mãos de Deus, mãos que acolhem, mãos que ajudam, mãos que levantam e não mãos que acusam, não mais mãos que apontam os dedos. Amém, queridos? Enquanto nós cantamos essa canção, se você sente que essa palavra é para você, se você precisa de ajuda, se você precisa de uma oração, vem aqui na frente, rapidamente, que nós queremos orar antes de fazer a Santa Ceia.